Olá pessoal, estamos de volta, né? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam encaminhando os estudos EAD da melhor forma possível. Se estiverem tendo dificuldades, dúvidas, peçam auxílio, tá? Para nós, por meio do fórum, por meio das plataformas que vocês têm acesso até a gente, rede social, né? E vão trabalhar, ok? Eu modifiquei um pouco a dinâmica, que a gente faria os vídeos, né? Eu tinha combinado com vocês que a gente faria lá no final de todas, quando a gente visse o conteúdo inteiro de regiões brasileiras, eu faria um vídeo resumo sobre todas as regiões. E aí seria um vídeo síntese do conteúdo. Só que eu achei melhor, né, por vários motivos, mas eu achei melhor fazer esses vídeos segmentados, fazer um vídeo resuminho para cada região. Acho que fica melhor para vocês terem acesso depois, né? Quando você, eu quero informações só sobre a região Centro-Oeste. Eu volto lá só no vídeo do Centro-Oeste, assisto de novo, enfim, para vocês fazerem as atividades, acho que fica melhor. E o acompanhamento também do que a gente está postando lá vai seguir o acompanhamento a produção dos nossos vídeos, tá bom? Então a gente vai começar pela primeira região que foi postada, que é a região norte do Brasil. Mas, de modo geral, a gente precisa saber que quando a gente vai estudar um conteúdo em geografia, a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque isso interfere em muitos aspectos, é localizar essa região, né? E aí, a gente está falando da região norte do Brasil. Em termos territoriais, é a maior região brasileira, né? E de que regionalização que a gente está falando? Da regionalização que divide o país em 5 grandes regiões. Aquela oficial, usada pelo IBGE, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. A gente está usando dessa classificação para fazer a nossa arguição, né? Trabalhar em cima das características. Então, região norte do Brasil, que características são importantes? Primeiro, localizar essa região. Uma região muito extensa, é a mais extensa do país, né? Ela ocupa quase metade do território nacional, tá? Uma região ocupa quase a metade do Brasil, né? E essa região ela é composta pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então, esses estados constituem a região norte do Brasil. O que tem de aspectos importantes para a gente falar sobre a região norte? Primeiro, características naturais dessa região, né? Se tratando de clima, qual é o clima da região norte do Brasil? A região norte do Brasil é uma região submetida ao clima equatorial, com subdivisões, né? Em algumas áreas equatorial úmido, outras áreas equatorial subúmido, mas de modo geral é o clima equatorial. Quais são as características do clima equatorial? Bom, você vai raciocinar o seguinte, aí a importância de eu saber a localização do que eu estou falando, né? A gente está falando de região norte, essa região está próxima à linha do Equador. Uma região próxima à linha do Equador, a não ser que haja outros fatores influenciando nas suas características climáticas, normalmente ela vai ter temperaturas altas, né? A gente está falando da faixa mais quente do globo, da zona mais iluminada do globo. Então, a região norte do Brasil está submetida ao clima equatorial, que é um clima quente, altas temperaturas ao longo do ano. A gente tem uma baixa das temperaturas no inverno, mas que não é extremamente significativa, né? Não é uma redução brusca de temperatura, a não ser que haja algum fenômeno climático, mas de modo geral, durante o ano, faz muito calor. Segundo fator, a gente está falando de uma região úmida, né? Uma região com muita umidade, a umidade é elevadíssima a maior parte do ano, em quase todas as áreas, né? Com algumas exceções também ali no sudoeste do Amazonas, né? A gente tem algumas exceções sazonais, que numa estação chove mais, na outra estação chove menos. De modo geral, o que a gente pode falar é que a gente está falando sobre um clima muito quente e muito chuvoso, ok? E aí, duas características importantes no desenvolvimento da biodiversidade. Daí a explicação para a gente ter uma floresta tão biodiversa nessa região. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, né? E ela guarda uma biodiversidade imensa, tá? De fauna e flora, porque tem 2 fatores associados ali que são extremamente importantes, né? Dois aspectos que estão
que estão presentes ali, dois elementos do clima que estão presentes ali, que são extremamente importantes para o desenvolvimento da vida. Calor, né, temperatura elevada, e chuva, água, né, umidade, vapor, né, umidade do ar delas, né, é uma floresta com árvores de grande porte, mas também debaixo dessas árvores a gente tem subbosques, né, a gente tem árvores de médio e pequeno porte, a gente tem diversas espécies ali circulando. A gente costuma dizer que existe uma floresta dentro da floresta, né, de tanta biodiversidade. Tá? É importante a gente falar que a floresta amazônica, ela não está limitada ao território brasileiro, ela ultrapassa os limites do território brasileiro, né? Existem países fronteiriços com o Brasil, Colômbia, Venezuela, esses países têm também, né, floresta amazônica no seu território, mas 70% da floresta estão em território brasileiro, cerca de 70% da floresta amazônica estão em território brasileiro, e é a parte onde há maior biodiversidade. É a parte que se encontra dentro do nosso território, ok? A gente tem, né, a gente precisa se lembrar que a floresta ocupa outros países, ocupa outros territórios, mas a maior parte e a parte mais biodiversa, a que reúne condições ecológicas para ter maior biodiversidade, está no Brasil, cerca de 70%. Né? E aí a gente tem que lembrar também da presença da maior bacia hidrográfica do mundo, né? A região norte é uma região muito rica em termos hídricos, né? Em termos hídricos, a gente está falando sobre água, né? Essa água está disponível de várias formas. Vapor, né? A umidade do ar é muito alta, a quantidade de chuva é elevada durante o ano e a gente tem uma bacia hidrográfica imensa. O maior rio do mundo se encontra lá, né, que é o Rio Amazonas. A maior bacia hidrográfica do mundo se encontra ali, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A configuração dos rios é extremamente importante, não só para as condições ecológicas da floresta, mas para o modo de vida das pessoas ali. Né? As comunidades que cresceram próximas aos rios, nas regiões de várzea, né? As regiões mais próximas às áreas que alagam o rio, e tem toda uma dinâmica que as comunidades já conhecem, né? De cheia e vazante do rio, enfim. Então, se tratando de características naturais da região norte do Brasil, é importante a gente se lembrar que é uma região muito quente, muito úmida, uma floresta densa, muito rica, biodiversa, com muitos recursos hídricos, né? A presença considerável de rios, e rios de grande porte, né? O Rio Amazonas, por exemplo, mas não só ele, né? Os seus afluentes são rios de grande porte, uma bacia que passa por um regime de cheia, né? E de chuvas constante o ano inteiro. Por quê? Porque é uma região que recebe muitas chuvas, né? Então, o que abastece o lençol freático? O que abastece o rio futuramente? Né? Essa água infiltra, enfim, todo o ciclo hidrológico que a gente conhece. E aí a gente tem uma região que reúne todas essas condições ecológicas.